Olá, bom dia, meus amigos, meus irmãos que me acompanham na rede social, que curte meus vídeos, que vai lá e dá um ok no link, que tem se inscrevido, o canal tem crescido bastante, para honra e glória ao nome do Senhor, porque tudo que eu faço não é para mérito meu, e sim para honra e glória de Cristo Jesus. Quero agradecer aos mais de 50 inscritos que tem no canal, e pela fé nós iremos crescer cada dia mais, mas na palavra de Deus. O intuito meu aqui não é ter um monte de inscritos, mas sim trazer a palavra de Deus para as pessoas que querem ouvir ela, porque nós estamos cedendo da palavra e o fim está próximo. Deus tem chamado pessoas para falar do seu evangelho, mas muitos de nós temos negligenciado essa oportunidade que Cristo tem nos dado. Então, hoje vamos continuar o nosso estudo que nós estamos fazendo semanal. Na semana passada, todos que assistiram lembram que nós estudamos o início da eternidade. Mas hoje nós estaremos estudando passando a eternidade com Jesus. Nós estaremos com Jesus, os que a aceitaram como Salvador, e quando ele vier buscar os salvos, nós passaremos uma eternidade com Cristo. Isso é maravilhoso. Esse ponto vai ser a recompensa dos que perseveraram até o fim. E nós vamos dar início no estudo agora. E antes eu queria fazer uma oração a Deus e colocar esse estudo na mão de Cristo. Senhor Deus, Pai amado e querido, nesse momento eu quero que o Senhor abençoe não só a mim, mas todos que estão assistindo esse vídeo, todas as pessoas que necessitam de um conforto, de um empurrãozinho para se entregar a Ti, Senhor. Sabemos que a luta e a tempestade desse mundo nos leva ao caminho contrário. E Satanás tem brigado conosco para que nós não abrimos sua palavra e estudamos ela. Mas o Senhor é poderoso e o Senhor tem nos dado a oportunidade para vencer os obstáculos e em si acreditar que existe uma oportunidade, existe uma esperança em nossas vidas. Fique com cada um, é o que eu te peço em teu santo nome. Amém. Bom, como eu falei, vamos dar início passando a eternidade com Jesus. Hoje vai ser um estudo um pouco mais longo, mas um estudo muito bom. Eu aconselho todos a assistir até o final. E aqueles que gostarem, dá um ok, para ter a confirmação que o nosso trabalho, o nosso trabalho missionário está sendo aceito para as pessoas. É muito importante para nós darmos continuidade e estar fazendo aqui outros estudos, trazendo outros temas da palavra de Deus. E aqui o texto diz assim: a palavra de Deus apresenta uma mensagem de esperança, que fala de um futuro de esperança. A Bíblia fala também do sentimento de decepção e do tempo de desespero. A diferença está na escolha que as pessoas fazem hoje. As pessoas que escolhem hoje se apegar às promessas de Deus terão esperança no futuro. As pessoas que escolhem hoje esperar apenas nas perspectivas deste mundo imperfeito enfrentarão tristeza no futuro. No período de 1000 anos, o mundo verá a diferença entre as duas escolhas. Antes do milênio, os salvos serão ressuscitados. Depois do milênio, os perdidos serão ressuscitados. De um lado do milênio, os salvos serão glorificados. Do outro lado do milênio, os perdidos serão destruídos pelo fogo de Deus. De um lado do milênio está a terra destruída, e do outro lado do milênio está a nova terra. De um lado está o começo da vida eterna, do outro lado está o fim da morte. De um lado está a vitória dos santos, do outro lado está a derrota dos perversos. E durante os 1000 anos, Deus explicará por que as pessoas estarão do lado diferente. Porque derramamos lágrimas aqui na terra,
Porque amigos estarão separados e, acima de tudo, o milênio será um tempo de esperança de uma nova terra e de uma vida nova, que nunca terá fim. Hoje vamos entender os detalhes dessa esperança. Aqui, esse texto está nos explicando o que nós vamos estudar aqui dentro desse estudo hoje. Existem dois lados, os escolhidos e os perdidos. Aqueles que não aceitaram Jesus como Salvador. E Jesus está nos prometendo aqui que aquele que aceita seu sacrifício e fica perseverante até o fim, herdará a vida eterna. E como fala passar o milênio é bíblico. Nós vamos passar 1000 anos com Cristo. Nós vamos estudar aqui, investigando, um período investigativo. E quando fala em ressurreição, primeira ressurreição, segunda ressurreição, porque quando Cristo vier, Cristo está voltando, ele vai levar os escolhidos, os salvos. Os que tiverem vida serão transformados ali naquele instante. E os que estiverem mortos no sepulcro, se abrirão, as pessoas já ressuscitarão transformadas para a glória de Deus. E os que vivos estiver, deitará a sepultura. E ficará ali até a terceira vinda, a outra vinda de Jesus, onde ele exterminará o pecado. Mas vamos dar início ao estudo, que estudando que nós aprendemos e olhando e comparando os textos na Bíblia, que é a verdade de Deus. O primeiro texto aqui vem dizendo o início do milênio. O que é milênio? A palavra milênio não existe na Bíblia, mas ela significa um período de 1000 anos. Na Bíblia não se fala milênio, mas fala em 1000 anos. Mas como nós entendemos que 1000 anos é um milênio, então por isso que nós falamos milênio. E aparece 6 vezes no Apocalipse 20, versos do 1 ao 10, referindo-se a um período entre a primeira e a segunda ressurreição. Sabemos que esse período se inicia imediatamente para os salvos após a segunda vinda de Cristo. Assim que Jesus vier descer na terra, buscar os salvos, esse período já estará se contando da vinda de Cristo. A segunda questão vem nos trazendo assim, ó: para onde irão os salvos após a segunda vinda de Cristo? Para onde nós iremos? Apocalipse 26 vem nos trazendo que bem-aventurado os santos, aqueles que têm parte na primeira ressurreição. Sobre esse, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele os 1000 anos. Todos os salvos, os que vierem a ter parte na primeira ressurreição, seremos nomeados sacerdotes de Deus. Nós ali passaremos por um momento investigativo. Não que nós iremos julgar pessoas, mas sim nós iremos conferir a sentença que foi dada. Por que eu fui salvo e por que o meu colega não foi? Deus estará nos mostrando essa verdade. Lá na frente a gente vai comentar mais sobre isso. Mas o mais importante é sabermos que Cristo está voltando. Na questão número 3 vem nos dizendo como ficará a terra durante os 1000 anos. Mas é muito importante nós abrirmos esses textos e lermos na Bíblia mais completa, porque aqui está um resumo. Eu fiz aqui, foi um resumo desses capítulos. Depois eu vou reler aqui. Mas alguns capítulos eu selecionei para a gente ler na Bíblia, que vai ser a maneira mais compreensiva de passar para vocês o que significa o milênio. Nós vamos lá em Jeremias 4, 23 a 26. Jeremias 4, 23 a 26. Lembrando, irmão,
que lá no link lá, perto daquela setinha, eu deixo lá os capítulos. Depois os irmãos podem estar indo lá abrindo e conferindo. E vendo que aqui a palavra de Deus é falada. Não tem essa de falar e não comprovar na Bíblia não. Que tudo que nós passamos aqui para vocês, Deus que está nos falando. Vamos lá, Jeremias 4, versículo 23 a 26. 4, 23 a 26. Olha só o que nos diz, ó. 23 ao 26, né? Olhei para a terra, e ei-la sem forma e vazia, para os céus, e não tinha luz. Olhei para os montes, e eis que tremia, e todos os outeiros estremecia. Olhei, e eis que não havia homem nenhum, e todas as aves dos céus havia fugido. Olhei ainda, e eis que a terra fértil era um deserto, e toda a sua cidade estava derribada diante do Senhor, diante do furor da sua ira. Amém? Apocalipse 20, verso do 1 ao 3. Apocalipse 20, verso do 1 e 3. Diz assim, ó. Então vi descer do céu um anjo, tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que era o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Lançou-o no abismo, fechou-o e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até que se completasse os 1000 anos. Depois disto, é necessário que ele seja solto pouco tempo. Amém, irmão? Vamos dar aqui no resumo aqui a continuidade, depois a gente explica. Aqui a pergunta era, como ficará a terra durante 1000 anos? Nós estudamos aqui, ó. Olhei para a terra e ei-la sem forma e vazia. A terra está vazia, destruída, e Satanás preso pela circunstância. Como seu trabalho é destruir e enganar as pessoas, e a terra estará vazia durante esse período, Satanás estará sem atividade. A prisão de Satanás aqui é uma prisão simbólica. Por quê? Porque a função de Satanás, o único poder que ele tem é de nos tentar e fazer com que nós caímos em tentação, nós engrandecemos as ordens de Deus, né? as promessas de Deus, os mandamentos de Deus. Né? E quando Deus vier na segunda ressurreição levar os salvos, não ficará ninguém mais aqui. Os mortos, os que não aceitaram Jesus como Salvador, os que não foram salvos, os mortos continuarão no sepulcro. E os vivos, eles, como é que eu falo? Eles cairão mortos com a glória e a majestade de Deus, para que passe esse período de 1000 anos, e depois nós vamos estudar mais à frente que Jesus voltará de novo, e esses que não aceitaram ele como Salvador serão ressuscitados, para que se cumpra a promessa que na Bíblia diz, que todo olho o verá, tanto os salvos quanto os escolhidos, e eles vão ver e vão crer, vão se arrepender que Jesus era mesmo o Criador, o Salvador. E ali como é que é? Derrubar aquela expectativa, aquela falsa impressão que Satanás plantou no céu, quando foi expulso ele com o terço dos anjos. Que ele implantou no coração dos anjos que Deus não era um Deus bondoso, que Deus controlava nós com essas leis, e que não nos dava o direito de decidir o que nós queríamos fazer. Mas nós vemos nos dias de hoje que é totalmente o contrário. Deus nos deu o livre-arbítrio. Nós temos o direito de decidir ou não o que fazemos. Nós escolhemos fazer o bem ou o mal. Então, esse período
esse tormento que nós estamos vivendo hoje aqui na Terra é para mostrar que Jesus, ele sempre foi um Deus bondoso e amoroso conosco, para aqueles que servissem, que buscassem e que nunca distanciassem da sua luz. E Satanás é o grande enganador que queria tirar a adoração de Cristo para ele próprio. Mas vamos dar continuidade ao estudo. A quarta questão vem nos dizendo assim: após a primeira ressurreição, quanto tempo os ímpios permanecerão mortos na terra? Apocalipse 25 nos diz: os restantes dos mortos não reviverão, até que se complete os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Como nós estamos falando, os mortos permanecerão mortos durante esse período de 1000 anos. Nós estaremos no céu e fazendo aquele processo investigativo, vendo o que aconteceu, porque eu fui salvo e o meu próximo foi, de repente, o meu parente, meu irmão, meu primo, o meu irmão da igreja, que era tão fiel, aparentemente pregava, falava tão bem de Jesus, mas seu coração não estava entregue a Jesus. E nós teremos essa oportunidade de ver por quê. Que hoje em dia acontece várias coisas com a gente servos fiéis de Deus, muitas vezes caímos enfermos, acontece alguma coisa terrível em nossa família e nós nos perguntamos a Deus: por que, Deus? Isso aconteceu com o servo do Senhor. Mas a pergunta é: nós temos que perguntar a Deus para quê? Para que isso acontece na nossa vida, Senhor? Para quê? Mas nós sabemos, desculpa, que tudo isso que vem sobre nós é uma aprovação que Deus nos dá. A aprovação que Deus nos dá para nós mostrarmos a Ele a nossa fidelidade, para nós mostrarmos a Ele que não é só em tempos fáceis que nós o adoraremos, mas sim em meio às dificuldades, em meio à enfermidade, à pobreza, que nós continuaremos com o nosso coração junto aos seus pés, que nem foi com Jó. Nós temos que ser fiel a Deus, que Deus honrará-nos com a tua graça. Vamos dar continuidade ao nosso estudo? Vamos lá para Apocalipse. Apocalipse 20, verso 4. Depois nós vamos pular para o verso 12 e 13. Apocalipse 20, versos 4. Diz assim, ó: vi também trono, e neste sentaram-se aqueles aos quais foi dada autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tanto quantos não adoraram a besta, e nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e nem na mão, e viverão e reinarão com Cristo durante 1000 anos. Agora nós vamos pular para o versículo 12 e 13. E diz assim, ó: vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram seu livro, ainda outro livro, e o livro da vida foi aberto, e os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nesse livro. Deu o mar aos mortos e que nele estava. A morte e o além entregaram-se aos mortos que neles haviam, e foram julgados um por um, segundo as suas obras. Louvado seja o nome de Deus. A questão número 5, a pergunta estava assim, ó: o que os salvos farão no céu durante os 1000 anos? É que nós lemos ali. Aqui tem um resumo. Não sabeis vós que os santos hão de julgar o mundo? Cristo reina com os eleitos. Os salvos serão sacerdotes de Deus e de Cristo. Eles participarão do juízo comprobatório
ou de revisão, feito por Deus aos maus e aos anjos caídos. Cada sentença é confirmada. Será então vindicada o caráter de Deus. Nesse período de tempo, os justos desfrutarão de tudo o que Deus tem preparado no céu para nós. Amém? Viu? Aqui, como nós estávamos falando anteriormente, que nós passaremos por um processo de revisão das sentenças. Porque muitas das vezes fala, os justos julgarão, nós julgaremos. Não é quer dizer que nós vamos dar sentença das pessoas, porque a palavra de Deus diz que nós não somos capazes de julgar ninguém, de condenar ninguém. Por isso que nós em vida, quando uma pessoa cai, nós não devemos julgar. Nós devemos ajudá-las a levantar e se erguer novamente os pés de Cristo, porque o julgamento é de Deus. Cristo, nesse momento, esse período que está próximo, pertíssimo da porta da graça fechar, Cristo está intercedendo por nós como nosso advogado. E Deus dará a sentença a cada um conforme as suas obras feitas, seja ela boa, seja ela mais. E aqui ainda diz que nós hamos de julgar os anjos caídos. Vê que autoridade que Deus nos dá àquele que é fiel e se entrega aos seus pés. Deus nos dará poder, irmão. E aqui fala também que nós veremos aquelas pessoas, aqueles profetas que deram sua vida para que a palavra de Deus permanecesse viva até hoje. E aqui nós temos ela para estudar. Nós veremos João, Paulo e muitos outros, Marcos, Lucas, todos que deram sua vida, que seu sangue manchado a palavra de Deus para que aqui estivéssemos. Nós reveremos todo mundo e nós todos juntos estaremos ali naquele processo seletivo, julgando as pessoas, mas naquele contexto de revisando a sentença final que foi dada. Amém? Questão número 6. Vamos lá em Apocalipse. Apocalipse 21, 2. Depois, Apocalipse 21, 2, Apocalipse 21, verso 2 e verso 10. E depois Apocalipse 20, do 5 ao 7. Vamos lá, Apocalipse 21, verso 2 e verso 10. O verso 2 diz assim, ó. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como a noiva adornada para o seu esposo. 10. E me transportou em espírito até a uma grande e elevada montanha, e me mostrou a santa cidade, Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus. Amém? Vamos para o capítulo 20, aqui do ladinho, versículo 5 ao 7. Os restantes dos mortos não reviveram até que se completasse os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado os santos é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. Amém? Vamos aqui para as perguntas aqui. O que a pergunta estava nos dizendo? Questão número 6. A pergunta vem dizendo assim, ó. Que evento ocorrerá ao fim dos 1000 anos? Nós lemos ali a descida da cidade santa, segunda ressurreição, destruição final de Satanás e de seus seguidores. Quando terminar o milênio, aqui está querendo dizer que Deus voltará a essa terra. Como nós estudamos aqui no capítulo anterior, Cristo, a promessa é que Cristo virá, né? Cristo está voltando para levar aqueles que o aceitaram como Salvador. Só os salvos irão com Cristo. Mas Cristo não dará a sentença, a destruição
dos que não aceitaram como Salvador. Nós, os salvos, irá passar 1 milênio com Jesus. Ali num período de 1000 anos, de comparação, de revisão dos processos que cada um fez conforme a tua obra, aí sim, nós retornaremos junto com Cristo, a cidade santa, nós dentro da cidade, uma imensa cidade, descerá na nuvem do céu, todo olho verá, os sepulcros serão abertos, esses mortos ressuscitarão, e todo olho verá a cidade descer, e todos ali terão a certeza que Cristo é mesmo o Messias, o Criador e o Redentor de todos. E ali terá se quebrado o engano de Satanás. Com a descida da cidade, Deus dará fim a toda essa raça de pecado, de blasfêmia, de mentira, tudo, o pecado será destruído. E Deus, Satanás tentará reunir aquele grupo de pessoas que não tiveram parte na salvação e tentarão invadir a cidade. A palavra de Deus, Apocalipse diz ali mais para frente. E Deus destruirá com grande fogo e enxofre. Mas nós vamos falar agora de coisa boa. Vamos falar sobre a nova terra. A questão número 7 nos diz: o que prometeu criar após o milênio? O que Deus nos prometeu criar após o milênio? 2 Pedro vem falando. Vamos abrir também a Bíblia para dar um entendimento melhor a cada um. 2 Pedro, aqui pertinho de Apocalipse. Passa 1 João, 2 João, 2 Pedro. 2 Pedro 3,13 nos diz assim, ó. 3,13, ó. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nas quais habita a justiça. Amém? E lá no Apocalipse 21,4, nós vamos reler de novo, diz assim, ó. Ele enxugarão dos olhos todas as lágrimas, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Então, o que acontecerá depois do milênio com a destruição do pecado? Tudo será renovado. Deus restituirá a terra. Essa terra, irmão, muitos pregam que será destruída. Sim, Deus destruirá o pecado e nada que nós vemos hoje em dia existirá. No estudo que nós vemos que uma passagem que diz que estará tudo vazio, sem luz, sem nada. Mas com a descida de Jesus, ele restituirá todas as coisas, assim como ele fez no início na criação. E cada um terá o direito de reinar na terra, a terra renovada e sem pecado, sem dor, sem injustiça, sem caluniadores, porque o pecado estará exterminado para sempre. Cristo é maravilhoso. Nós temos que entregar nossa vida a Cristo e fazer com que Cristo seja o nosso Criador. A questão 7 que estava dizendo assim, ó, o que Deus prometeu criar após o milênio? Nós, porém, segundo a promessa, aguardamos novos céus e nova terra, onde habita a justiça. A terra voltará a ser como era na criação, um mundo de paz, sem dor, nem rancor, um mundo sem violência, preconceito, corrupção, traição ou manifestação de deslealdade, um mundo sem dor, um mundo sem sofrimento, luto nem pranto, um mundo perfeito, onde as flores não murcharão e o brilho do próprio Cristo nos aquece e ilumina. Amém? É muito lindo nos entregarmos nos pés de Jesus. Cristo está voltando, irmão. Escolha pelo primeiro caminho, porque o segundo é perdição e Cristo quer que todos se salvem. Cristo não quer deixar ninguém para trás. Cristo já preparou grandes maravilhas para nós,
mas nós temos que acreditar e confiar que a sua palavra é a verdade e deixar as heresias para trás, as pessoas que pregam a falsidade, as pessoas que tentam te afastar da verdade de Cristo. Vamos nos apegar à cruz. Vamos lá em Isaías, vamos fazer um percurso em Isaías. Vamos iniciar com Isaías 65, versículo 21 ao 23. Depois nós pularemos para o versículo 25. E depois nós vamos para o capítulo 66. Mas vamos aqui no primeiro, capítulo 65, versículo 21 ao 23. Confere? Vamos lá. Eles edificarão casa e nelas habitarão. Plantarão vinha e comerão o seu fruto. Não edificarão para que outros habitem, não plantarão para que outros comam, porque a longevidade do meu povo será como a árvore, como a da árvore, e os meus eleitos desfrutarão de todas as obras das suas próprias mãos. Não trabalharão de balde, nem terão filhos para a calamidade, porque são a posteridade bendita do Senhor, e os seus filhos estarão com eles. Amém? Com eles. E o versículo em cima diz assim: o lobo e o cordeiro pastarão junto, e o leão comerá palha como o boi. Pó será a comida da serpente. Não se fala mal nem dano algum em todo o meu santo monte, diz o Senhor. Vamos lá para o capítulo 66, versículo 22 ao 23. 22 ao 23, diz assim: porque como os novos céus e a nova terra que hei de fazer estarão diante de mim, diz o Senhor, assim há de estar a vossa prosperidade e o vosso nome. E será que de uma festa de lua nova ou ó, isso aqui é muito importante. Isso aqui vem falando sobre o quarto mandamento, que as pessoas tentam tanto falar que foi abolido. Ó. Aqui nós estamos falando que o que se passará no céu depois da eternidade. Ó. E Cristo nos afirma aqui em Isaías 66, no versículo 66, capítulo 23, que e será que de uma festa da lua nova a outra, e de um sábado a outro sábado, virá toda a carne, e o adorarão perante mim, diz o Senhor. Aqui é a confirmação que Deus diz que o sábado é o mandamento que é para ser seguido. Mas nós não vamos entrar nesse assunto agora. Mas se nós estudarmos bem a Bíblia, nós entenderemos. Primeiro, Deus fala que a Bíblia não será tirado nem um i nem um tio. O homem não tem autoridade para isso. Mas nós vemos hoje, no dia de hoje, que foi. E ali, Deus nos dá a confirmação que na sua glória, quando nós estivermos vivendo na eternidade, nós o adoraremos de uma lua nova a outra, de um sábado a outro. Será o que? O sábado, a marca principal da adoração em Cristo. Mas nós vamos dar continuidade ao nosso estudo, que o nosso tema que é outro, é hoje. O nosso tema hoje é vivendo com Cristo uma eternidade, né? E a questão número 8, que foi o que nós estudamos esse capítulo ali agora, a pergunta vem falando assim, ó: como será a vida na nova terra? O resumo está aqui, ó: plantarão vinhas e comerão os seus frutos, o lobo e o cordeiro pastarão junto. Satanás tentou frustrar o plano de Deus de povoar a terra sem seres perfeitos que o amassem e o servissem. Deus, porém, não desistiu dos seus planos, porque ele ama o ser humano. Entregou-se como cordeiro morto desde a fundação do mundo. Lá em Apocalipse 13:8 nos fala
sobre a entrega do Cordeiro. Jesus foi a garantia divina do retorno ao lar. E lá em João 3,16 também nos confirma. O plano divino é criado, o plano divino é recriar a essa terra, livrou-lhe do mal e de suas consequências. Malaquias 4:1. Com a ruína desse planeta ferido e maltratado pelo pecado, ele retomará seu plano original. Aqui nós, resumindo essa questão número 8, Deus nos diz que lá ninguém trabalhará para ninguém mais, não terá o trabalho. Será como no início, como Deus tinha ali tudo ao nosso alcance e nós desfrutávamos, pegávamos ali. É que Deus diz que cada um plantará o seu próprio alimento, e para si mesmo, para o seu alimento e para a sua família. E nós não se darão mais em filho, não terá mais nascimento de filhos, de crianças, porque os nossos filhos que nós tivemos aqui na terra estarão conosco lá no céu. Esses são os filhos que nós levaremos. E Deus nos reiterar das novas terras. Lá não haverá mais maldade, nem mais dor, porque as coisas passaram, se foram. E Cristo quer restaurar o plano que foi designado a nós. A humanidade o adorará de um sábado a outro, de uma lua nova a outra. Cristo botará em prática o plano da perfeição. Mas aqui embaixo, para encerrarmos o estudo hoje, está dizendo que devo fazer? Ficar ao lado de Cristo e sua verdade. Vamos abrir alguns versículos aqui, vamos encerrar esse capítulo de hoje, que foi uma bênção e nós aprendemos bastante. João, já no Novo Testamento, João, depois de Lucas. João 17:17. João 17:17 diz assim, ó: santificar-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Amém? Então aqui, ó, ficar ao lado de Cristo é a sua verdade. Nós temos que nos santificarmos da verdade. A palavra de Jesus é a verdade. Nós temos que nos entregar a Cristo e devorar a palavra de Deus. Devorarmos, porque a Bíblia é o alimento que nos levará para a eternidade. Mateus 6:33. Mateus 6:33, primeiro livro do Novo Testamento. Mateus 6:33. 6:33. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Aqui estava dizendo, se apegue às promessas bíblicas. Nós temos que buscar primeiro o reino de Deus e sua justiça, que é que ele nos promete que as demais coisas serão acrescentadas. Muitas das vezes o que está um empecilho que nos está distanciando de Cristo está deixando de adorá-lo e buscar ele primeiramente. Nós estamos buscando nosso próprio interesse, nossa estabilidade financeira, nossa casa, nosso carro, nosso prazer nesse mundo. Mas aqui Deus está nos falando que é para buscar primeiro o reino do céu, que essas coisas todas ele nos acrescentará conforme o que nós merecemos. Essa é a mensagem de Deus hoje. Lá em Apocalipse 21:3, falou assim, 21:3, ó. Então ouvi grande voz vindo do trono, dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus
mesmo estará com eles. Amém? João, de novo, João 14:3. João 14:3 diz: E quando eu for, eu vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Que maravilha! E aqui nós encerramos o nosso estudo, e espero que esse estudo possa ter enchido e dado esperança a muita gente, porque o plano de Satanás sempre foi destruir-nos e nos distanciar da verdadeira palavra, que é a Bíblia de Deus, que é Cristo. Então te faço um convite hoje mesmo, aí, nesse momento que você está assistindo esse vídeo, entregue seu coração a Cristo, fala assim para Cristo: eu o aceito como meu Salvador. E procure uma igreja mais próxima à sua casa e congregue para que Cristo comece a operar na sua vida. Mas o principal de tudo, o fruto do Espírito, é oração diária, é estudo da palavra diária. O que fortalece o crente é leitura da palavra, estudo da palavra, oração e jejum. Então você estará pronto e forte para quando as tentações vier, você ter força para se livrar. Que Cristo possa abençoar a todos. E aqueles que gostaram, vai lá no vídeo, lá no joinha, dá um ok lá, para mim ter a confirmação que o vídeo ajudou e de uma certa forma edificou o coração de vocês. Na semana que vem, não perca, nós vamos estar descobrindo sobre a verdade, o mistério da morte. Muita gente hoje diz que os mortos, quem já morre, já está com Deus. Outros dizem que aguardará a vinda de Cristo no purgatório. Mas nós vamos estudar a verdade sobre a morte. Nós vamos entender que é totalmente contrário com o que se diz. E eu aguardo vocês até lá. Fica na paz de Cristo. Todos tenham um ótimo dia. Amém.